Olha, primeiramente, como é bom voltar a ter um presidente de verdade, um presidente humano, um presidente que vê uma tragédia e, em vez de tentar fazer uso político disso, em vez de usar isso para chegar e apontar o dedo contra os opositores, ele vai lá e faz alguma coisa. Em vez de ficar de férias, ele vai lá e toma atitudes. Essa foto aqui é de hoje, ó. Essa foto aqui mostra um dos maiores aliados do Bolsonaro, o Tarcísio, aplaudindo o Lula aqui. Porque o Lula foi ao litoral de São Paulo, tá tendo uma tragédia no litoral de São Paulo, em todo, do litoral sul ao norte, são muitas chuvas. Eu morei no Guarujá por mais de 10 anos, toda a minha infância foi no Guarujá. E lá, quando chove, chove muito, mas não é pouco não, olha, eu não vi lugar do mundo que chove como chove naquela área ali do Brasil. E eu sei até que mais pro sul do Brasil ali, Santa Catarina e tal, a coisa às vezes é até pior. Mas ali quando chove, chove muito, muito, muito. E tá chovendo. No litoral norte de São Paulo tá pior ainda. E 36 pessoas já morreram e tem milhares de pessoas desalojadas. Para você ter ideia, o Lula foi ao litoral de São Paulo com os ministros, ele não pode nem chegar nas áreas mais afetadas. A ministra Simone Tebet estava no carnaval no Guarujá, e aí o que aconteceu? Ela foi tentar, e ela também foi lá para ver as coisas, ela tentou sair de lá, não conseguiu, ficou ilhada. A ministra tá ilhada no Guarujá e o Lula tá no litoral norte. Foi se encontrar com o governador de São Paulo e com os prefeitos ali da região. Aí, eu vou te mostrar aqui um vídeo do Lula e você vai ver e falar, pô, que diferença. Que diferença do Lula pro Bolsonaro. Antes de eu mostrar o vídeo, eu quero te mostrar o que aconteceu faz o quê? 1 ano e 3 meses atrás. Não faz muito, não. 1 ano e 3 meses atrás. O que aconteceu? Teve uma tragédia na Bahia no final de dezembro. E o Bolsonaro estava de férias em Florianópolis. Aí o Bolsonaro, eu vou te mostrar aqui notícias da época, o Bolsonaro simplesmente ignorou a tragédia e falou que ia se manter lá. Eu tenho até o vídeo do Bolsonaro falando isso. Ó. Vou mostrar aqui o vídeo do Bolsonaro falando. Vamos lá, perguntam pro Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, e aí, ó, 27 de dezembro de 2021. Bolsonaro, você vai lá visitar a Bahia? Tá aproveitando aí o final de semana? Palavras do Bolsonaro. A gente aproveitar aí o final de semana, o final do ano. Espero que não tenha que retornar antes. Foi a fala do Bolsonaro. Aí, enquanto as pessoas estavam morrendo, morreram quase 30 pessoas, 62 mil pessoas desalojadas, eu vou te mostrar o que o Bolsonaro fez naquele dia. Ele estava andando de jet ski com a fraquejada ali, ó, a filha. Ele falou que teve 4 filhos, aí numa fraquejou, tava ali o Bolsonaro e a fraquejada Bolsonaro andando de jet ski. Tem outras fotos aí desse dia, ó. Ela tá até com a mesma roupa. Aqui, ó, o Bolsonaro andando de jet ski. Se divertiu. Depois, naquele dia, no final da tarde, ele foi pro Beto Carreiro. Eu vou ver se eu tenho foto aqui guardada disso. Ah, tenho. Ah, se tem. Tem aqui, ele foi pro Beto Carreiro. Então as pessoas morrendo. E o Bolsonaro estava andando, esse carro fazia derrapagem e tudo mais. Ele estava lá se divertindo enquanto as pessoas morriam. E não foi. Ele não foi. Ele simplesmente não foi. O Lula foi. E aí eu vou mostrar aqui o vídeo do Lula, que foi o momento que o Tarcísio falou, pô, que diferença. Vamos lembrar, o Lula está impressionando o Tarcísio, que era ministro do Bolsonaro, pelo fato de que ele dá espaço para gente que é de outros partidos. Ele simplesmente dá espaço, coisa que o Bolsonaro não fazia. Ou a pessoa estava com o Bolsonaro, ou era oposição ferrenha a ele. Não tinha meio termo. Aí, olha só esse discurso do Lula e vê se não mudou completamente a maneira como é feita a política no Brasil. Olha só. Vamos lá. É uma fotografia boa para o nosso país. Eu queria até que você encostasse aqui, o prefeito. Sabe? Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarcísio, sei de que partido que disputou as eleições, você sabe de que partido eu disputei as eleições. E veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. Nós estamos fazendo aqui uma fotografia boa. Aqui, o Lula, temos que estar juntos. Eu lembro que o Bolsonaro chegou aí para o Maranhão, Flávio Dino era governador e o Bolsonaro não se encontrou com ele. O Bolsonaro ia para o Ceará e não se encontrava com o Camilo Santana. Ele ia para outro lugar e não se encontrava. O Bolsonaro não se encontrava com alguém que não era do mesmo espectro político dele. Com alguém que não era capacho dele e puxa-saco dele. Não se encontrava. E, pelo contrário, ele ia e ainda falava um monte. Tem vídeo do Bolsonaro num café da manhã que ele falava, olha, daqueles governadores da Paraíba, o pior é o do Maranhão. O Paraíba para se referir às pessoas do Nordeste pejorativamente.
de maneira assim como ofensa. Fala, dos governadores Paraíba, o pior é o do Maranhão, falava o Bolsonaro. Era esse o relacionamento que ele tinha. Aí chegou o Lula, eu quero trazer, vem cá, Tarcísio, vem cá, pega pela mão. É o que eu falei que o Lula faz com todo mundo. Ele vai lá, pega um pela mão, pega outro pela mão e fala, vem cá, vamos todo mundo, vamos nos unir aqui. E o que está acontecendo? O Tarcísio, quando teve uma reunião do Lula com todos os governadores no dia 9 de janeiro, um dia após os atentados terroristas, ele disse a interlocutores que ficou impressionado, porque nas reuniões do Bolsonaro com os ministros, ele participou de inúmeras, foi ministro do Bolsonaro por mais de 3 anos, o Bolsonaro falava e todo mundo calava a boca. Tinha espaço para um falar, para outro falar? Tinha. Mas geralmente o Bolsonaro falava, geralmente ele estava pistolão, estava irritadíssimo, tendo ataques de fúria, e todo mundo tinha que calar a boca e ninguém podia contrariar. É aquela, tem um louco agressivo no ambiente, não contraria o louco. Era essa a cartilha para lidar com o Bolsonaro. Já com o Lula, não. O Lula escuta, o Lula fala, e o Lula é uma máquina de articular. E agora, o Lula tá lá, ó, você vê o discurso do Tarcísio, eu vou mostrar parte, tem 1 minuto aqui o vídeo, mas eu vou mostrar só a parte principal, que é a que mais importa. Olha só, Tarcísio aqui. Eu queria agradecer a presença aqui no estado de São Paulo, em especial no litoral norte, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua comitiva de ministros. Isso aí nos dá amparo, nos dá conforto, no momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação. Governo federal, governo estadual, município juntos. Desde o início desse evento, o governo do estado decretou... Aí ele começa a falar o que fez o estado, tudo mais, mas ele foi lá e começou, ó, quero agradecer o Lula, tá todo mundo aqui trabalhando junto. Agora imagina alguém lá em Orlando, assistindo isso da TV LED aí, da mansão onde está hospedado, assim, tendo ataques de fúria. Alguém que voltou agora, parece que ele está se medicando para depressão, voltou a ter ataques de fúria. Até alguns meses atrás, o Bolsonaro ele não tinha nem mais a capacidade de ter ataques de fúria. Ele estava apático, estava realmente depressivo, só chorava. Agora não, nas fontes dizem aí que não, voltou a quebrar tudo, ó, voltou a quebrar tudo, então está melhorando aí da depressão. Mas continua o último evento público dele, ele voltou a chorar. Aí depois disso, você viu que ele não fez mais eventos públicos? Ele fez 2 eventos, 2 palestras lá nos Estados Unidos, pagas e legais. Aí, na terceira, ele chorou descontroladamente. Fiz piada aqui, todo mundo mostrou ele chorando, muita gente fez piada, depois ele não fez mais. Próxima aparição dele é só em março, a não ser que faça aí alguma aparição que não tá sendo, pelo menos até agora eu não vi nada. Mas a previsão é março só, porque tá desesperado. Aí, ó, o Lula foi elogiado pelo Tarcísio, mais eu falei isso um dia após a eleição. Falei, ó, gente, o Tarcísio vai ser um governador lixo? Vai. Mas ele vai ser muito menos bolsominion do que você imagina. E no que ele puder passar a perna no Bolsonaro e nos bolsonaristas nos próximos meses, ele fará. E vai demorar um tempo essa guinada aí do Tarcísio de ser um cara de extrema direita para se vender, pelo menos, como alguém de centro. Mas para se vender, ele vai ter que ter um governo mais ou menos de centro. Uma coisa que fez o Tarcísio, ele legalizou a maconha medicinal, CBD. O CBD é uma propriedade da maconha que não é aquela que dá o efeito bom, o efeito que as pessoas gostam, o recreacional. Só tem a parte medicinal ali. E o Tarcísio legalizou que o SUS agora fornece a maconha gratuitamente. Olha só, Tarcísio. Mas fez um monte de lixo aí no meio, mas entre os lixos que ele faz alguma coisa que o bolsonarismo odeia. E aí ele começa a vender aquilo para falar, tá vendo, eu não sou extrema-direita. E pouco a pouco ele vai minando os bolsonaristas para não voltar o gabinete do ódio contra ele. Mas vai ser um lixo de governo, vai. Ó, aí vamos lá. Depois do Tarcísio, o Globo News. Gente, que mudança na Globo News de como era o governo Dilma, e eu assistia. Depois do governo Temer, em que eles puxavam o saco do Temer e que era assim, parecia um jornal policial 24 horas por dia. Era isso a Globo News. Um negócio policialesco, sempre contra o Lula, contra o PT, a favor do governo Temer e tudo mais. E depois pró-Bolsonaro, muito. Depois foi mudando, foi ficando contra o Bolsonaro algumas coisas, pró-Bolsonaro na economia, depois até na economia bateu um pouquinho. Mas quando batiam era sempre falando o governo federal, sem dar o nome. Se você não dá o nome, as pessoas não sabem. Isso é uma estratégia que a Globo sempre usa. Aí entrou o governo Lula, pensei, vamos bater forte no Lula. Não. Só na parte econômica, na parte do Banco Central, nossa, não tem
no Globo News jamais vão convidar alguém com a visão de que o Lula está correto. Não, só tem gente do nível Demetrio Magnoli, gente assim fascista mesmo, comentando lá sobre o Banco Central. Mas no resto, olha só a opinião aqui, Globo News sobre o Lula, olha só. A figura física de um presidente, ela passa a ser fundamental. Às vezes ele não pode nem chegar nas áreas mais críticas por falta de acesso, mas ele chegando perto, sobrevoando, depois dando entrevista, muitas vezes se emocionando com essas pessoas. Isso faz muita diferença. O gesto político da solidariedade faz muita diferença. É fundamental, veja, a gente estava falando de questões políticas, esse contato do presidente da República com o governador. É lógico que São Paulo talvez seja o estado com maior estrutura de defesa civil do país. Certamente o estado que tem mais capacidade. Mas numa hora dessa, nunca é demais, veja, o próprio governador reconhecendo que precisava reforço de helicópteros do Exército, das Forças Armadas. Então é isso, numa hora dessa... Até a Globo se rendendo em elogio ao Lula, eu vou falar. Por falar em Forças Armadas, eu vou te mostrar aqui um vídeo que você vai se surpreender. Você vai falar, caramba, finalmente começaram a trabalhar. Ó. Aqui, ó, os caminhões do Exército indo ajudar a situação lá no governo Bolsonaro. Você não via isso, eles ficavam pregando o golpe de Estado e acho que até pintar meio fio não estavam pintando não. Quando eu estava no Brasil estava tudo mal pintado, então eu acho que nem isso estavam fazendo direito. Só pregavam golpe de Estado, agora não. Estão trabalhando aí os militares para ajudar a população. Estão lá na missão Yanomami e agora estão na missão litoral de São Paulo, vão levar suprimentos, vão levar tudo para a população. Vamos lembrar uma coisa, as enchentes, começou a ter mais enchente, mais deslizamento, tá difícil aqui, hein? Porque o Bolsonaro, vamos lembrar, eu tenho que mostrar aqui com a notícia, né? O Bolsonaro cortou 99% da verba destinada a enfrentamento de desastres naturais. Então, ele cortou a verba e começou a ter um monte de desastre e não tinha verba para enfrentamento. Vamos lembrar, o enfrentamento ao O enfrentamento ao desastre natural não é só depois, é também antes, é você evitar. Se você não tem políticas para evitar, vai acontecer. E aí, como você cortou 99% da verba, na hora que acontecer, vai ser muito mais lenta a ajuda do que seria. Então lembre-se, o governo Lula está trabalhando da melhor maneira possível com o orçamento que foi deixado pelo governo Bolsonaro. Um orçamento que teve aí 99% da verba para prevenção e para ajuda de desastres cortada. Quer dizer, o cara destrói o Brasil e ele continua destruindo desde o momento que ele entra até depois que ele saiu. Esse é o Bolsonaro. E o que acontece? Agora, olha só, imagina que o Lula é uma máquina de articular, ele não para de articular. Agora o Lula está em São Paulo, está ao lado do Tarcísio e de prefeitos. Quase todos os prefeitos ali são bolsonaristas. Quase todos os prefeitos do litoral de São Paulo são bolsonaristas e o Bolsonaro sempre ganha eleição. Não o Bolsonaro, a direita sempre ganha eleição nesses locais com uma margem de votos muito grande para a esquerda. Tá, e aí o Lula tá lá com o Tarcísio e o Lula sabe o seguinte, que ele sabe que o Tarcísio ele tá no meio do bolsonarismo, mas que ele precisa se desbolsonarizar. O Tarcísio tem duas opções para 2026. Ó, é parecido até com o Cláudio Castro, mas tem umas diferenças. A primeira, ele quer ser candidato a presidente. É isso que deve estar no sonho do Tarcísio. Toda noite ele deve sonhar. Vou tentar ser presidente e vou ser eleito em 2026 com o voto dos fascistas e dos moderados de direita. É isso que ele quer. Que é parecido com o Cláudio Castro. A segunda é tentar a reeleição em São Paulo. Seja um ou seja outro, ele precisa fazer um governo pelo menos razoável e aí contar com o fato de que a população do estado de São Paulo, que eu conheço muito bem, simplesmente, olha, quando é um governo de direita lá, eles não estão nem aí, ó, não é PT, pode ser o pior governo possível, a pessoa não tá nem aí, lá em principalmente no interior de São Paulo é assim, não tô nem aí, não é o PT, tá bom. Então não fica tão difícil assim para ele falar que vai ter um bom governo. Aí o que acontece, porque mesmo sendo muito ruim, eu vou falar o nível ali deles quererem alguma coisa muito grande é pequeno ali, viu? Aí, olha só, o Tarcísio, ele tá com o Kassab e ele tá colocando muita gente do centrão no governo e tirando bolsonaristas pouco a pouco.
Nos próximos meses, ele vai ampliar esse movimento. Ele vai começar a tirar os bolsonaristas, a colocar de lado cada vez mais, e vai começar até a colocar gente de centro-esquerda, porque o Kassab está na base de apoio do Lula, e o Kassab sabe que ele pode usar o fato dele ser praticamente o segundo governador de São Paulo, porque ele está ali com o Tarcísio 24 horas por dia, para barganhar coisa a nível federal, em outra esfera aí, na esfera federal. Então o Lula também sabe disso, o Lula tem aí o apoio do Kassab, e isso está acontecendo. A velocidade com que isso acontecer depende de dois fatores. Primeiro, como o gabinete do ódio vai ver isso? Como o pessoal lá, Carlos Bolsonaro, Bolsonaro lá em Orlando, como esse pessoal vai ver o Tarcísio cortando pouco a pouco, eles já estão irritadíssimos com o Tarcísio, mas qual vai ser a reação? Porque se ele continuar cortando o bolsonarismo pouco a pouco, para fazer lá a direita Tarcísio e não a direita Bolsonaro, e o gabinete do ódio não voltar todas as suas armas contra ele, ele vai continuar fazendo. Se o gabinete do ódio começar a atacá-lo, como fez com o Weintraub e outros, ele vai parar na mesma hora e ele vai voltar a acenar pro Bolsonaro. Então fica aquela. O Tarcísio não é otário. Ele viu o que aconteceu com o pessoal que era bolsonarista e traiu o movimento. Então ele sabe que tem que ser bem pouco a pouco. Então essas são as opções aí dele, mas ele sabe o seguinte: quanto mais tempo o Bolsonaro continuar lá em Orlando e ficar esse vácuo aí, essa lacuna para quem vai ser o novo líder fascista, melhor para ele, Tarcísio. Uma coisa é, o Tarcísio foi vaiado no carnaval, num vídeo posterior eu mostro aqui, e os bolsominions foram nas redes sociais defender o Tarcísio. Mas até então ele não estava aplaudindo o Lula. Não tinha foto dele aplaudindo o Lula. Agora eu quero ver os bolsominions se vão continuar defendendo o Tarcísio ou não. Mas prepara, que estamos em fevereiro, 45 dias de governo, você já está vendo tudo isso acontecer. Imagina depois. Eu só espero aí que as chuvas lá parem, parece que já está chovendo menos, mas que parem, que as pessoas que estão desabrigadas recebam ajuda o quanto antes. Sendo o governo Lula, sendo o governo Tarcísio, a gente não confia muito, mas sendo o governo Lula, a gente sabe que terá ali, pelo menos, a boa vontade do governo, coisa que até então não tinha, e a gente está até desacostumado a ver um presidente de verdade de novo, né? Que bom que o Brasil voltou a ter presidente de verdade. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!